Oi gente, tudo bem com vocês? No capítulo anterior nós tivemos uma geralzona aí sobre os tipos de herança. Portanto, se você ainda não assistiu essa aula, pausa esse vídeo e clica aqui em cima para ver. Hoje nós vamos pegar o conhecimento de heranças, mas o conhecimento lá da aula de heredogramas, e vamos fazer você desistir de aprender genética. Tô brincando. Hoje nós vamos estudar a herança monogênica autossômica e vamos aprender a identificá-la quando a gente vê lá os heredogramas. E fica aí, tá? Não desiste não, que é bem facinho. É sério, é bem fácil. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, você já sabe, deixa aí o seu like, deixa o seu biscoito, que vocês sabem que eu vivo disso. Dramática. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo novo toda semana. E não esquece também que é importante de ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Os heredogramas são utilizados para a gente entender o padrão de herança de uma característica dentro de uma família. Ou seja, por meio dos heredogramas a gente consegue ali avaliar onde é que surgiu tal doença, por exemplo. Qual a probabilidade da pessoa X ter um filho com tal doença ou não ter um filho com a doença. Enfim, por meio dos heredogramas a gente consegue ali observar se aquela herança é uma herança monogênica ou se não é uma herança monogênica. Enfim, para a gente entender melhor, vamos aos slides. Bom, gente, então já estamos aqui no slide e vamos entender melhor o que são essas heranças autossômicas. A gente viu na aula passada que existem 3 grandes grupos de herança. A herança clássica ou monogênica, a herança multifatorial e a herança não clássica. A herança autossômica está aqui dentro de herança clássica ou a herança monogênica, que é o tipo de herança em que um gene vai determinar uma característica e essa característica, ali, essa transmissão aí desse gene vai seguir todas as regras de papai Mendel. Então, por isso também ela é chamada de herança mendeliana. E aí lá vem eu novamente com essa figura que vocês já estão cansados de ver do cariótipo. Mas só para lembrar para vocês que nós temos os cromossomos autossomos ou autossômicos e os cromossomos sexuais, que vão dividir esse tipo de herança em 2 grupos. A herança autossômica, que é a que a gente vai estudar hoje, e a herança sexual. Então a herança autossômica, como o próprio nome já diz, acontece onde? Isso mesmo, nos cromossomos autossomos ou autossômicos. E esse tipo de herança autossômica se divide em 2 tipos. A herança autossômica recessiva e a herança autossômica dominante. E antes que alguém fale, ai Thaís, mas é muito fácil. É só a gente olhar se a característica aparecer pouco, é recessiva. Se aparecer muito, é dominante. Vai lá, bota isso na tua prova. Minha gente, esqueça esse negócio de dominante, domina, então vai aparecer em maior quantidade, recessivo não domina, vai aparecer em menor quantidade. Tem nada a ver isso. Se quiser gerar a prova de genética, vai. Bota lá. Agora não disse que aprendeu comigo isso não. Mas tudo bem, vou parar de militar aqui e deixar de revolta. A herança autossômica recessiva, para acontecer, o indivíduo tem que ser portador de 2 alelos recessivos, porque ela só ocorre em homozigose. Já a herança dominante, para ocorrer, a pessoa pode ter 2 alelos dominantes ou apenas um alelo dominante e um recessivo. Porque, lembra, minha gente, o dominante, basta só uma cópia para ele dominar, né? Como o próprio nome já diz. Então, recessiva vai ser sempre Azinho, Azinho, Bzinho, Bezinho, 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 Czinho, Czinho, não importa a letra, mas vai ter que ser em homozigose. E a dominante pode ser o quê? Azão, Azão ou Azão, Azinho. O indivíduo pode ser tanto homozigoto como heterozigoto. Mas vamos entender aqui como é que funciona a herança autossômica recessiva. Temos aqui esse heredograma, ó, e a gente já fica o quê? Procurando onde é que a gente pode aplicar a regrinha. Então, a gente já acha aqui, ó, nessa geração da 3ª para a 4ª, que nós temos pais que originaram um filho que é diferente deles. Então, a gente já pode aplicar a regrinha, né? Que o indivíduo, obrigatoriamente, o filho vai ser homozigoto e os pais vão ser heterozigotos. Como a gente sabe, então, que os indivíduos pintadinhos são os indivíduos que estão portando ali a característica, o caráter, o traço que está sendo estudado, a gente já sabe, então, que essa é uma herança autossômica recessiva. Então, a gente já pode concluir que todos os indivíduos afetados vão ser recessivos. E todos os indivíduos que não são afetados vão ser dominantes, ou heterozigotos ou homozigotos. E aqui em cima a gente também, ó,
já poderia aplicar a regrinha, né? Pais diferentes dos filhos, os pais são heterozigotos e os filhos são homozigotos. Mas vamos agora entender alguns pontos importantes que faz com que esse heredograma seja de uma herança autossômica recessiva, né? Além de, claro, ter aplicado aí a regrinha. Primeiro ponto, eu acabei de falar o primeiro ponto. O segundo ponto é que geralmente há saltos de gerações. Então, por exemplo, em uma geração vai aparecer a característica, na próxima não. Aí na próxima já volta a aparecer. É como, por exemplo, se os avós tivessem a característica, os pais não tivessem, o filho já portasse essa mesma característica. Então, há saltos de gerações, o que a gente chama de caráter atávico. Quando, por exemplo, a gente tem uma característica e aí magicamente, essa característica some e depois aparece na geração seguinte. Então, isso é típico de herança autossômica recessiva, esses saltos aí entre as gerações. Porque se essa característica não for comum, a maioria dos portadores vão ser o quê? Heterozigotos e vão estar ali portando, né, o tal alelo, só que não vão estar manifestando, porque precisa manifestar o quê? Em dose dupla. Então a gente fica com a impressão de que está saltando geração, quando na verdade aí essas pessoas que não são afetadas são portadoras. Então por isso que fica parecendo aí que está saltando geração, que some e depois aparece. Mas não é que some, tá ali, só que tá ali em estado de dormência, né? Esperando outro alelinho para fazer a festa. E, minha gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma característica recessiva pode passar por várias e várias gerações sem se manifestar. Isso porque os indivíduos são heterozigotos, então estão ali portando o alelo, mas não manifestam. E aí, quando chega lá numa pessoa, lá no fim do heredograma, essa pessoa é recessiva e aí aparece essa característica. Aí a pessoa fica, meu Deus do céu, será que me pegaram do lixo? Será que eu fui adotada? Mas não, minha gente, ela só porta uma característica recessiva e os seus parentes ali, né, eram heterozigotos ou eram homozigotos dominantes mesmo e aí não manifestavam o caráter, né, o traço. É babado a genética. E deixa eu contar outra característica para vocês, que também vale lá para dominante, tá? Sempre que for uma herança autossômica, ela vai surgir igualmente ali entre homens e mulheres, ou seja, a probabilidade de afetar um homem ou uma mulher vai ser sempre a mesma, tá? Diferente da herança sexual, como a gente vai ver mais para frente. E em casos raros, são casos raros, tá, minha gente? Que o pai e a mãe são afetados, são casos raríssimos, todos os filhos são necessariamente afetados, né? Porque todos vão ser azinho, não tem por onde correr, mas isso daqui é uma coisa bem rara. E aí, minha gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Sabe quais são esses casos raros que tanto o pai como a mãe são recessivos para a mesma característica? Consanguinidade. Pois é, minha gente, casamento ali entre indivíduos aparentados. Quando um traço recessivo é raro, geralmente as pessoas fora da família são azão, ou seja, são homozigotas dominantes. Então, quando as pessoas dentro da família que portam ali aquele alelo azinho vai se acasalar com outra fora da família, não tem BO nenhum. No máximo, os filhos vão portar o alelo, mas não vão manifestar, porque elas vão ser heterozigotas. Só que quando, minha gente, vem um primo, uma prima, e os dois têm ali o azinho, né? A probabilidade é maior desse azinho se juntar com esse azinho e fazer com que essa característica recessiva apareça ali na família. Ou seja, é mais provável que uma característica recessiva apareça em um heredograma quando duas pessoas que são aparentadas, que são da mesma família, acasalem. Porque a chance é bem maior dos dois terem ali o mesmo alelo recessivo para alguma característica. E esse é o grande BO aí da consanguinidade. Muita gente me pergunta, tem problema, minha gente? Tem problema, né? Então, vão no aconselhador, numa aconselhadora genética para ver aí as probabilidades. E aí, nesse heredograma que eu trouxe para vocês, a gente pode observar que teve aqui, ó, consanguinidade na geração 3, ó. Dois primos resolveram acasalar e tiveram aí um baby que porta, então, essa característica recessiva. E essa característica, minha gente, se vocês forem notar aí, ó, ela só tinha aparecido na segunda geração e tinha sumido. E agora voltou aí na quarta geração, por causa dos primos, né? Mas é a vida que segue. E uma característica muito comum também desse tipo de herança, que é comum que as crianças, né, os filhos afetados, sejam filhos, os filhos sejam filhas. E os filhos afetados tenham seus progenitores não afetados. É muito comum também nesse tipo de herança autossômica recessiva. Então, minha gente, só para finalizar, nesse tipo de herança é mais comum que as pessoas sejam heterozigotas por caráter, então não vão manifestar ali a característica, tá? É mais raro pessoas ali que são recessivas e que manifestem. Thais, mas esse tipo de herança acontece na espécie humana? Acontece, minha gente. É o caso do albinismo, da fenilcetonúria, da doença de Tay-Sachs.
Enfim, da fibrose cística, da beta-talassemia, existem vários exemplos. Mas vamos agora ver como é que se acontece. Como é a herança autossômica dominante? Então, minha gente, o primeiro passo que a gente faz é o quê? Achar um filho que seja diferente dos dois pais. Então, opa, a gente achou a regrinha aqui, parece uma pastilha Vick, né? Então, obrigatoriamente, esses pais vão ser heterozigotos e o filho que é diferente vai ser o quê? Homozigoto. Então, como a gente sabe que o pintadinho é quem é o afetado, a gente já sabe que esse tipo de herança é a herança autossômica dominante, tá? Então, todo mundo aqui que não for afetado vai ser obrigatoriamente o quê? Recessivo. Então, a gente já pode fazer essa conclusão, né? Mas vamos trazer aqui algumas considerações. Primeiro, a gente aplica essa regrinha, né, dos pais serem diferentes do filho, mas vale lembrar, minha gente, que nem todo heredograma vai trazer essa regrinha pra gente assim, não. Tem heredograma que você se bate e não tem onde aplicar essa regrinha, tá? Por isso que eu botei esse asterisco aí. Vocês sabiam que é asterisco, né? Não é asterístico, porque eu falava errado. Cada pessoa aí que tiver um traço dominante, né, uma característica dominante, necessariamente herdou do pai ou da mãe esse traço dominante. Ou seja, minha gente, não há salto de gerações. Todas as gerações aqui vai ter algum indivíduo que é afetado por esse tipo de herança. Existem exceções? Existem, né? No caso de mutações, vai que uma mutação surgiu aí numa pessoa aí sozinha aí dentro dessa família. Ou também no caso de heranças que têm a penetrância reduzida, tá? Vou deixar o vidro. Vou deixar o vídeo de penetrância passando aqui em cima para vocês entenderem melhor o que é isso. Esse tipo de herança também vai ocorrer igualmente em homens e mulheres. Tenham em mente que toda herança autossômica vai ocorrer igualmente em homens e mulheres, a não ser que tenha o quê? Alguma penetrância ali também que seja diferente, tá? Isso vale tanto para recessiva quanto para dominante. Então, assistam um vídeo de penetrância para vocês entenderem melhor. Então, como eu disse, a pessoa afetada tem pelo menos um genitor afetado. Isso faz com que não exista salto de gerações aqui, como a gente viu na recessiva, e ligar o liquidificador. E, minha gente, se a gente estiver falando de uma característica de um traço dominante raro, a maioria das pessoas que portar esse traço vai ser o quê? Heterozigota. E vale lembrar também que as pessoas não afetadas, Thaís. Lá vai eu mudar o slide. E vale lembrar que as pessoas não afetadas não vão transmitir o traço, né? No caso, a característica. Por quê? Porque as pessoas não afetadas são obrigatoriamente azinho. Então, não tem nem que elas queiram, não tem como elas transmitirem algo que elas não têm, não é mesmo? Não tem como você dar aquilo que você não tem. Profundo. E, minha gente, falando aqui de doenças autossômicas dominantes, essas são mais raras. Por quê? Vou trazer aqui o exemplo da doença de Huntington. Tem até aqui um vídeo no canal falando sobre ela. Mas as pessoas que portam ela, geralmente elas morrem antes de deixar descendentes. E quando deixa, esse descendente com certeza irá morrer ali por volta dos 30 anos. Então é muito difícil fazer com que esses alelos ali passem. Geralmente eles já são extinguidos na população. Casos de herança autossômicas dominantes na espécie humana. A polidactilia, a ancodroplasia, que também tem vídeo, que é no mesmo vídeo da doença de Huntington. A ancodroplasia, por exemplo, se o indivíduo nascer com os dois alelos dominantes, ele já nasce morto. Na verdade, ele não nasce, ele é natimorto, né? E esse é mais um caso que mostra que porque é difícil ali ter essa herança autossômica dominante. E nós temos também a distofia miotônica, tá? Então, esses são alguns exemplos da herança autossômica dominante nos seres humanos. E aí eu trouxe aqui para vocês, pra gente ver a diferença. Ó, vamos supor que nós temos um casal para alguma herança aqui recessiva, e esse casal é heterozigoto, ou seja, nem o pai nem a mãe importa. Se eles tiverem ali, vamos supor, 4 filhos, né? A probabilidade é de que um nasça, então, com essa característica recessiva. Já se a gente for olhar o dominante, né, se os dois forem heterozigotos, os dois vão portar essa característica e a probabilidade é que eles tenham 75% dos filhos com essa mesma característica dominante, tá? Mas vamos supor aqui que a mulher não porta essa característica, é azinho, então a probabilidade, ó, cai para 50%, tá, minha gente? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como são essas heranças. E é isso, minha gente, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedir de vocês formalmente, eu sempre fico sem saber o que falar, mas eu fiz esse slide, então eu gosto de aparecer aqui. Então esse foi o vídeo, minha gente, muito obrigada pra você que assistiu até aqui, um beijo, tchau! Agora sim, hein, galera? A herança autossômica que a gente vai estudar hoje tá dentro aqui desse grupo.
a famosa regrinha. Então a gente vê aqui esses indivíduos embaixo, né? Os pais são diferentes dos filhos. Então, dos filhos, viu? Como se tivesse mais de um filho. Uma característica recessiva é que os indivíduos ali da família dela, né? Aí lá no fim da geração surge uma única pessoa ali com a característica. Essa pessoa pensa, meu Deus do céu, será que eu fui adotada? Será que eu fui pega no lixo? Pegada. Então, quando uma pessoa dentro dessa família, mesmo tendo aquele alérgico, porque isso aumenta esse baby, então, apareceu com essa característica autossômica recessiva. E uma característica muito comum também desse tipo de herança, que é comum que as crianças, né, os filhos afetados, sejam filhos, os filhos sejam filhos. Fenilcetonúria. E nós temos também a distrofia miotônica. Eu acho que eu falei errado. E nós temos também a distrofia